Léo, tem uma prova que depois vem o Marco Zero. Vai começar a falar já dos projetos novos andando lá, de microempreendedorismo, fomento ao empresariado, não? Cara, nós estamos trabalhando num projeto que é o Programa Desenvolver, que vai ser dentro de uma parte do programa vai ser uma linha de crédito subsidiada aos empreendedores, mas ainda também está numa fase de construção. Então, no momento que nós concluir todo esse programa, de fato faremos um lançamento, mas é um programa que virá para poder disponibilizar crédito subsidiado para que os empreendedores tenham uma condição de buscar esses recursos e também fazer um investimento contando com o apoio do Poder Público Municipal. Que valor o prefeito Vicínio disponibilizou para o início desse projeto aí? Até 100 mil reais ano para fins de subsídio. Que risada estranha essa do Léo lá, tia. O prefeito Vicínio. São esses caras que geram toda a renda, geram todos os empregos. Você vai dar 100 mil. De 340 milhões, você dá 100 mil. Isso é algum tipo de... Traduz em português isso? Eu não, é muito pouco. Isso não é nada. Só para explicar. Os bancos vão operar o recurso, então esse 100 mil vai ser para subsidiar juro. Então esse 100 mil provavelmente vai equivaler a mais de 1.800.000 por ano. Então não é que a prefeitura muda o cenário. Então o que nós temos que deixar bem claro? O orçamento de Santa Rosa é 300, mas nós temos uma série de obrigações, questão de saúde pública, questão de educação, que são extremamente importantes, que hoje acabam consumindo, juntamente com demais encargos, que não se tem sobrando 1 milhão, 2 milhões para a prefeitura operar. Então nós estamos, através desse subsídio, buscando alternativas com cooperativas, com bancos, para que esses 100 mil reais nós possamos transformar em mais de 1.500.000 ano emprestados. Na verdade, então, que o programa vai permitir uma injeção de 1.800.000, não 100 mil. O 100 mil é só a parte que a prefeitura vai entrar. O que é o projeto? Eu só estou te perguntando de forma, na verdade, alegórica, porque eu sei exatamente o que vai acontecer, né? Vai, larga, não é? Não é? Não, na verdade, é uma doação que a prefeitura está fazendo para pagar juro de microinvestidores, certo? Mas a prefeitura não vai... Não. Isso é legal, vai ser aprovado aqui. Isso aí pode. Eu posso pegar e dar 1 milhão para a empresa se eu quero. Desde que a Câmara aprove, seja algo realmente que seja de uma construção de empregos. Mas eu me meto, você sabe por quê, né, Rafa? A gente propôs o Fundo Empreendedor. Nós estamos deixando o Rafa sem graça. Olha, cara. Eu tenho meus compromissos, né, cara? Não, agora é 7 horas. 2 minutos. 5 minutos. Olha a confusão. Foi o meu trabalho, né? É até engraçado eu falar isso, mas eu tinha a promessa do meu prefeito de aporte de pelo menos 1 milhão ano. 1 milhão ano. Para criar um fundo exatamente como a China faz. Não é doar 100 mil por ano, tá entendendo? Esse dinheiro vai se esfarelar. Claro que o banco vai financiar alguns pequenos investidores, mas não sai da regra do banco, continua a regra do banco, quer dizer, o poder público não vai ter um poder de influência como poderia, a não ser como diminuição de custeio de juro, já é bom, já é um avanço, que bom, tá? Mas é miniatura perto do que a nossa sociedade de empreendedores merece. E pela lógica do que está acontecendo no mundo hoje. O prefeito Vicínio, ele sabe que eu sou crítico da sequência de aumentos assim, subsequentes que ele deu ao profissionalismo público de Santa Rosa. Não houve um planejamento, Rafa. 60% hoje. 60% hoje do nosso orçamento investido em recursos humanos. Você não tem capacidade de investimento hoje, é muito pequena. Mas não dá para misturar as duas coisas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu peguei a coisa aqui. Tchê, nós vamos ter 1.800.000 para financiar empresas. Né? Então, é um aporte grande. É um aporte grande. Se vem do banco, se vem da prefeitura, tanto faz. Desde que, eu vou lá e pego o dinheiro do banco. Me lasco no cheque especial, 10%. Eu vou e pego a menor taxa ali que eu consigo lá. 1,80%, 2% ao mês. Para mim. Menos disso, só se eu empenhar minha casa. E eu não vou empenhar minha casa para gestionar minha... Não. Explica pra ele. Não, ok. Aí assim, ó, a quanto nós podemos chegar de facilitação no juro, por exemplo? Que é a conta principal. Eu quero 10 mil para financiar o meu empreendimento. Hoje a 2% não dá.
Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar e não vai ser também o banco que vai ditar as regras. Nós vamos estabelecer um limite também que seja de fato favorável ao nosso empreendedor. E também não vai ser um recurso simplesmente jogado aos ventos. É recurso que será investido aqui na cidade, que o empreendedor vai investir em equipamentos, em ferramentas, em si no seu negócio, e também que a cidade por si só, com a produção de riqueza, vai ter um retorno de CM para nós. E então hoje nós vamos trabalhar numa faixa que o juro vai ser em torno de CDI, que hoje é 0,52. E outra, essa questão do Cara, o Léo falou, acho que 1% é muito pouco. É baixo. O Léo falou do fundo dele, acho que também é uma ideia muito boa. Só que também a gente precisa, ao momento, se preparar financeiramente para isso. E hoje nós temos diversas despesas, obrigações constitucionais, e temos a Folha que tem um grande impacto, mas também a Folha paga quem opera o trabalho. Hoje a Folha consome, mas nós temos o médico que precisa receber, nós temos o enfermeiro, nós temos o auditor fiscal, nós temos o servente, nós temos o agente administrativo. Então, a Folha faz parte desse processo que é quem dá todo um apoio para execução das políticas públicas. Também não adianta também nós só jogar a culpa no servidor. Então a gente também tem que achar uma forma e trabalhar, ver onde se dá para reduzir e começar com essa ideia de fomento, de subsídio, para daqui a pouco no futuro nós ter condição, nós termos caixa de fato para a prefeitura poder operacionalizar um programa desse. Então acho que essa é a ideia. E se me permitam, eu tenho compromisso, o Gerson acabou me encontrando aí na saída do parque já, eu agradeço o espaço de vocês. Mas foi a melhor prosa que nós tivemos nos últimos tempos. E me coloco à disposição, foi a primeira, né? E me coloco à disposição para num outro momento também a gente poder vir aqui debater e falar outras ações da pasta. E nós estamos trabalho focado mesmo para que Santa Rosa seja empreendedora, seja uma cidade bem vista, e nós vamos fazer um trabalho muito forte para isso. Então, obrigado a todos os ouvintes e internautas que nos escutam, nos assistem através do Portal Plural, e estamos à disposição para recebê-los lá e buscarmos ações conjuntas aí para desenvolver a cidade. Deixa eu falar um pouquinho então. Eu sei que tu tá tentando pegar o microfone aqui, né? Não, obrigado. Rafa. Tu quer ouvir o que o Léo vai dizer? Para não falar, mas... Eu preferia que ele saísse antes de eu falar o que eu vou falar, para ele não me entregar para meu pai, né? Porque senão, lá em casa amanhã eu já não participo do sorteio do bife. A gente manda o áudio do portal pro teu pai. O Vicente tá olhando, né? Deve estar. Olha que bom, o Rafael é um menino incrível, tenho admiração por ele, tá? Mas ele externou exatamente o conceito de 100% da categoria dos políticos hoje do Brasil, tá? Na China, se estipula no início do orçamento, nós vamos poupar 1% de todo o orçamento. Alguns poupam 10% de todo o orçamento. Para quê? Para gerar emprego e gerar negócio. Tá falando do gestor público. Exatamente. Tá? O que ele falou? Gente, nós não podemos criar essa poupança estratégica. Ela é até legal que o Léo criou ali, pai e tal, que o Léo trouxe da China. Só que não tem como, porque tem que pagar médico, tem que pagar funcionário público, tem que pagar. Não tem como fugir, não tá fácil. Tá entendendo? Então, assim, ó, o que acontece? Esses fundos estratégicos, eles são tão incríveis, porque você transforma, você traz a prefeitura para o modelo de investidor. Se torna um investidor. E ele subsidia, o conceito era 0,5%, exatamente esse. Fomenta, na verdade. Exatamente, fomenta, tá? Mas com toda a liberdade de ação. Por exemplo, o prefeito pode determinar que aquele dinheiro, eu quero comprar um carro para minha empresa. Vai comprar aqui na Botolho, ou na Felite, ou na Nicola. Obrigar, pode. Princípio da casualidade, cara. Eu não permito, é mesmo que comprar uma licitação. Eu quero comprar Responda no microfone. bola pênalti. Não pode. Porque ela tem os princípios da pessoalidade, não tem como obrigar ele a comprar. E eu disse, tu expressou mal ali, que eu disse que a gente não pode. Eu acho que nesse momento a gente não tem a condição para criar isso. Eu acho que pelo orçamento que se está, acho que é um trabalho de se pensar, acho que, como eu falei, uma ideia louvável, e nós temos que sim que buscar condições para que no futuro consigamos executar, mas não que nesse momento a gente não pode. Não entendi muito bem a tua forma que tu interpretou o meu pensamento, né, Léo? Não. Eu acompanhei o case de cada um dos prefeitos.
Nunca vai poder se pensar assim. Porque sempre vai ter uma demanda. Sempre vai ter calçamento para fazer. Tem 80% de calçamento para fazer em Santa Rosa. Sempre vai ter uma nova creche, sempre vai ter uma nova expansão. Sempre vai ter. Se você não assim, ó, se você não toma a decisão, nós vamos fazer poupança, e a poupança, na minha simulação que eu fiz, se Santa Rosa poupa 1% apenas do orçamento, criar lei, poupar 1% do orçamento, tá? Em 20 anos, em 2040, nós teremos um fundo de quase 400 milhões de reais. Tu imagina a nossa força estratégica, nós com 400 milhões em caixa, certo? A nossa capacidade estratégica que nós teríamos para atrair, sim, aí sim, grandes empresas, grandes players. O pessoal está vindo da China vamos botar uma montadora de veículos. Esse monte de município quebrado aí, Santa Rosa não está aqui. A gente quer ser sócio dessa empresa. Ou a gente quer subsidiar vocês a 0,5. Tá entendendo? Nós temos o nosso próprio BNDES. Tu imagina a nossa capacidade estratégica. Só que isso aí, Rafa, ou você firma em lei, ou tu pode ter certeza absoluta. Eu sei, eu tenho um pai que foi 5 vezes prefeito. 4 anos vão zerar o caixa. E ele vai chegar no fim do ano e vai dizer assim, cara, eu vou deixar pro meu sucessor? Não, tem aquela planta lá que eu preciso fazer na Bela Vista. Que custa 500 mil, 600 mil, eles falam 700. Tá entendendo? Essa lógica da necessidade que nos atrasa e nos deixa distante da Europa, dos Estados Unidos. Vai ver lá aquele país de Gales. Chega a poupar 30% do que ganha para fazer o fundo deles. Riquíssimo. Não tem nada. Vai lá na Finlândia. Não tem nada. Tá entendendo? No fundo é um país poderosíssimo porque sabe criar esses fundos estratégicos e sabe direcioná-los. Entendeu? Eu fiquei na dúvida, vou tirar essa satisfação, vou buscar essa informação, tá? Não, vou buscar essa informação. Que na China, obrigatoriamente, você tem que investir na sua cidade. A legislação aqui não permitiria, tu acha? A legislação chinesa é uma, né? Nós hoje temos, por exemplo, como eu falei, vou comprar uma licitação, não posso identificar qual marca eu quero, não posso exigir, só a empresa de Santa Rosa pode executar a obra. Não tem, é livre, né? Então não tem a possibilidade legal, que eu não tenha, através da lei municipal, criar isso. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu vou discordar de ti, Rufino, porque, na verdade, se a prefeitura fizer o investimento, e esse investimento for na empresa do Clairto, por exemplo, e o Clairto resolver comprar o carro, compra onde é que ele quiser. Se a prefeitura financiou, deu 10 mil reais, e o Clairto queria comprar o carro, deu para a empresa. E o Clairto vai pagar a empresa, vai pagar a prefeitura. O dinheiro está na conta do Clairto e não mais da prefeitura. O Clairto compra onde ele quiser. Aí poderia ter uma lei municipal dizendo que o investimento tem que ser feito em empresa de Santa Rosa, salvo as empresas de Santa Rosa não tenham o item proposto. Me permite, eu acredito que tem como você engessar já no processo licitatório, porque as pessoas vão ter que entrar com projetos como se fosse assim, eles ambicionam como se fosse você vai criar um projeto, né, de lei para essa situação. Eu acredito que há essa possibilidade, sim. Mas é uma coisa que eu quero que você entenda, tá? Também pode ser que não dá. Mas assim, na política... De qualquer forma, aumentaria muito a economia local. Não, com certeza. Mas assim, ó, Cleiton, o que eu quero que as pessoas entendam? O político pode quase tudo. Para não dizer que ele pode tudo. Os políticos, quando se unem, eles podem qualquer coisa. O poder daquela caneta do prefeito, você tem o apoio de 8 caras na Câmara de Vereadores, ele faz o que ele quer, quase o que ele quer, dentro de uma regulamentação de leis, né, criminais, ambientais, de direito civil, enfim, né, de responsabilidades. Mas assim, o político pode quase tudo. E por que não alterar a lei para esse tipo de situação? Também seria possível, mas assim, enfim. Só fiz meu desabafo, Rafa. Perfeito. Questão federal e municipal, né? Mas acho que a ideia é importante que, de fato, e a mesma coisa nós, por exemplo, a gente quer que parte desse recurso que a gente vai trabalhar no programa seja investido não seja somente capital de giro, mas também investimento, para que, de fato, a pessoa possa adquirir aqui na cidade, e a maioria certamente irá adquirir aqui. Então, que de fato possa ser recurso desenvolver e movimentar o nosso cenário econômico aqui no município. Eu tenho tanta confiança no que eu digo, pelo que eu vi, de experiência nos outros países, tanta confiança, Cleiton, que eu posso afirmar para você que se eu tiver a graça de ter a oportunidade de ser prefeito, Rafa, que eu vou poder a partir de 2024, eu tô falando, se eu tiver a graça,
no mínimo 5 milhões por ano para você que gera emprego, no mínimo, dinheiro de hoje. Não sei 2024 quanto vai ser. Isso aí é 1,2 do orçamento, tá? Vai faltar calçamento, pode faltar, assim, pode faltar investimentos de infraestrutura, pode, mas não pode faltar dinheiro para aquele que quer empreender, para poder gerar um juro barato. Gera emprego, gera escala. Nós, em um ano com esse aporte, a gente tira 2 anos do investimento só na geração de emprego e impostos. Isso é comprovado. E na nossa capacidade estratégica, tá? Tu tem um estudo ou é suposição tua, nesse caso, de em 2 anos tirar o retorno? Não, estudo de RU. Ah, mas aí não dá para trazer tudo que tu quer, todo a ideia de conceito de desenvolvimento da China. O Brasil não funciona assim. Não dá para pegar e imaginar que tu vai trazer de lá e aplicar para cá e vai dar certo. Nós temos uma população regional, falando de Santo Cristo, Santa Rosa, população regional nossa é 229 mil habitantes. É um naquinho de nada, é o tamanho de São Leopoldo. Então, não dá para pensar que isso tudo se transforma de uma hora para outra. Eu acredito na ideia, e acredito porque eu sou microempreendedor, tá? Então, eu tenho empresa e eu acho que isso mudaria a minha relação. Inclusive eu, por exemplo, se pudesse hoje ter 20 mil para botar na minha empresa, desses 20 mil eu faço 40, faço 80, faço 100 em um ano, tá? Mas hoje eu vejo que essa realidade mudaria muito a realidade do município com um aporte desse. É uma coisa tão óbvia. É tão óbvia. Tu fala em tirar 5 milhões hoje para investir. Tu tiraria da onde hoje tu fosse prefeito? Porque hoje nós encerramos o ano com déficit. Acho que ele perdeu o compromisso. Então, a gente que compreende um pouco a gestão pública, para tapar de um lado tem destapar do outro, né? Então acho que também não é só questão de política em si, mas acho também são muitas questões de necessidades básicas da população. Então se fala numa cifra aí muito alta aí que vou tirar 5 milhões, mas daí o que eu vou deixar de pagar ou de investir para poder ter isso? Eu ia sacrificar, praticamente todas as outras pastas seriam sacrificadas, pensando no projeto de médio e longo prazo. Sacrificando a minha identidade política, sim. Os funcionários públicos que não vão receber aumento, me sacrificariam no primeiro momento, mas eu daria parte desse recurso para financiar investimentos dos parentes deles, talvez. E eu tenho convicção que esse aspecto de curto prazo do resultado econômico desse modelo já traria essa satisfação de volta. É uma convicção, tá? Tiraria, sim, até menos calçamento. Teria que tirar esse dinheiro de algum lugar e até menos investimentos em cultura, tá? Cortaria cargos de confiança, eu não sei, certo? O que eu não abriria mão, isso é uma hipótese, tá? É da criação desses fundos estratégicos. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê, tá? Quando você nasceu e cresceu e foi desenvolvendo, a primeira coisa que não te ensinaram não foi que tu precisa poupar no mínimo 10% de tudo que você ganha? E o ideal é que se poupa 30%. O bom pai ensina isso para o filho. Porque se a família não consegue poupar e armazenar recursos, o que acontece? Não prospera, quebra. E às vezes vai para a sarjeta. Essa é uma lógica do mundo. Essa é uma lógica da economia, certo? Por que não trazer? É como se fosse uma Matrix. Como se eles nos obrigassem a gastar tudo que nós, certo? Tudo que nós ganhamos, obriga a gastar. Pelo contrário, gera uma dívida. Por que para o Estado tem que ser assim, se a empresa não é assim, privada e prospera, certo? Se os grandes bancos mas eu quero puxar, são os maiores... Eu quero puxar a prosa, a última prosa com o teu pai, prefeito de Santa Rosa. O Vicine Pai disse o seguinte, que no ano passado, com todo o estrangulamento, as contas não fecharam no azul, tá? Com todo o estrangulamento que fez. E ele obrigou a fazer contingenciamento por secretaria. Aí ele disse que lá tinha contingenciado, sobrar dinheiro na fundação, acabou que ele teve que aplicar mais 2 milhões na fundação. Aí eu não sei o Rufino, mas o Rufino, enquanto secretário de Cultura, que tinha a pasta de Cultura e Esportes, se economizou, na pasta inteira deve ter economizado 300 mil reais. Educação, não sei se economizou, tinha um pedido de economizar 4 milhões, não sei se economizou 2 no ano todo. E aí no todo, ainda assim, a prefeitura fechou no vermelho. Então, se fechou no vermelho com 340 milhões de orçamento, tirar 5 milhões, homem, é deixar um
sem tamanho Concordo dos na outros. geral aqui. Eu peguei o microfone justamente, porque se deixar essa briga aqui, ela vai a madrugada dentro. Obrigado, Rafael. Vamos ter mais oportunidades, com certeza. Sua pasta é uma pasta muito importante. Eu já quero deixar de antemão meu elogio aqui pelo trabalho que tem desenvolvido. Eu não quero te tardar mais, porque nós pegamos a corrida realmente, não tínhamos agendado. Não tínhamos agendado com o Rufino e eu encontrei ele e pensei, cara, tá aí um cara que vai falar, vai render um papo bom e parabéns. Só teve um dado na questão de poupança, se não me falha a memória, 2016 para 2017 o município teve superávit. Que se não fosse essa poupança lá, 2017, nós teríamos fechado 2017 com mais déficit ainda. 2018 então são questões que de fato a gente se tem, e o Vicine tem uma característica dessa de fazer a poupança para garantir as questões essenciais e vitais, e então a gente também já vem num trabalho dessa questão de se ter orçamento. Mas vamos trabalhar juntos aí, seja nos projetos futuros aí que a gente possa desenvolver a cidade, e novamente obrigado, e me despeço agora então pelos compromissos que tenho à frente. Um abraço. Vamos continuar brigando aqui. Vai lá, Rafa, deixa eu explicar, deixa o Rafa sair, que daí senão ele me entrega. Ah, legal, o Rafa é um menino que eu respeito muito, tem um potencial muito grande de crescer na política ainda, tem um perfil muito bom, tá? Mas enfim, o que a gente discute é mudança de conceito na política, né? Esse conceito de que o prefeito gasta tudo, isso é para todos os municípios do país, para todos os governadores do país e infelizmente para todos os presidentes do país. E todos raspam o caixa, tá? Todos. Porque eu acompanhei uma Que o Rafa falou, ele tem razão, o prefeito Vicine popa no primeiro ano, normalmente ele paga a conta dos outros e popa, segundo ele popa, terceiro ele popa, no último ele queima tudo. Em obras que faltam, porque ele vai deixar para o outro. Essa é a lógica de todos os políticos. Se ele não faz, o ano que ele não fez isso, a primeira manhã dele ele não fez isso, chamaram ele de burro. Eu tô falando porque uma fala da secretária estadual de Cultura ontem, quando ela esteve em Santa Rosa, ela estava se queixando justamente do Fundo Estadual de Cultura. Para ver que é uma coisa assim, Fundo Estadual de Cultura. Que tinha lá, tem uma lei, obriga a um repasse do governo do Estado, o governo do Estado repassa, fecha, o valor fica para o fundo, e aí, na conta, o governo, quando foi fechar o ano, com déficit de tudo quanto é lado, sacou, tirou tudo, todo o dinheiro. Não era um dinheiro da cultura só, era um dinheiro do Fundo da Cultura, quer dizer, era um dinheiro específico para aquilo ali, não era um dinheiro do Caixa Comum, mas ele puxou para o Caixa Comum, liquidou outras contas e até aquele dinheiro vazou, sumiu. É uma prática política ruim, nefasta, nociva, porque tu acaba tirando do que é específico, isso aqui é para saúde, isso aqui é para cultura, isso aqui tem um programa lá que está sendo financiado com esse dinheiro, o governo seguinte que assume, seja numa prefeitura, governo do estado ou nação, está zerado, não tem nada. E aí ele vai começar do que e com o quê? Encerrando já então esse caso, essa é uma questão de cultura na política, tá? Reflita. Eu tenho que dar razão pro Rafa, ele está aprendendo com políticos de alto nível que fazem a velha política. Velha política não quer dizer corrupção, não quer dizer falta de moralidade. E sim conceito. Que será que para os governos não? Reflita. Será que não é o sistema bancário que polui as nossas mentes? Será que não são as grandes estruturas poderosas que são usadas para ficar só eles no controle do milagre dos juros compostos? Porque quando você começa a acumular, mais ainda, mais baixo, quando você começa a acumular o capital, é a chamada multiplicação, certo? E isso aí, por que o governo não pode? Se nós quisermos realmente ter uma sociedade justa, fraterna e economicamente, magistralmente ativa e abundante, nós precisamos passar por esse denominador básico, aprender a poupar, quebrar o paradigma. Sempre vai ter milhões de obras para fazer que vai faltar. Isso vai ter. Mas temos que tomar uma decisão. Precisamos nos sacrificar por alguns anos para que possamos salvar as gerações futuras. O Japão fez isso, Coreia do Sul fez isso, China fez isso, certo? Gente, tá entendendo? Não tem outro caminho. Não tem, tá? Esse conceito da poupança a gente vai trazer mais.
Eu quero fazer uma apresentação para vocês, específica para vocês, de como é que ele funciona exatamente na China. Mas esse programa é bom, entende? A ideia do programa é fantástica. Eu já falei isso outro dia, quando eu ouvi a ideia pela primeira vez, e o Rafa me apresentou, eu acompanhei o trabalho, eu não conhecia o trabalho do Rafael enquanto agente político. Até porque ele é ligado a partido, e o meu primeiro olhar enquanto jornalista é alguém partidário. Ponto. Tá lá e eu tô aqui. Acompanhei o trabalho dele na cultura, e o trabalho dele foi muito bom na Secretaria de Cultura. No sentido, porque nós vínhamos de uma área engessada, ele conseguiu destravar um monte de coisas ali. E aí, eu acredito que ele vai fazer um trabalho legal. Quando ele tirou esse programa da gaveta, certo dia que eu estava conversando com ele, ele me mostrou, eu fiquei impressionado justamente com o fato de, se eu puder acessar um juro de 0,5%, isso é fantástico. É fantástico. Claro. Eu consigo crer. Claro. Eu tenho uma empresa, a minha empresa precisa de 20 mil de capital de giro. Com 20 mil de capital de giro, eu posso reformular todo esse equipamento aqui, fazer um investimento em mais isso, mais daquilo, e eu consigo capitalizar de volta um monte. Se eu consigo com isso e pagar 0,5%, 0,5% é sonho de consumo pro brasileiro, cara. Entende? Então assim, nem facilita, nem minha mãe vai me emprestar dinheiro a 0,5% ao mês. Cara, aí sim nós temos condições e o ente público aqui entra como um avalizador, como um fomentador, que faz a ligação. Parabéns pro outro lado, que pelo que eu entendi aqui, o financeiro seria, o capital viria da Sicredi. Um banco regional fazendo isso. É uma propaganda de graça. Assim, não é regional. Não, mas ele tem uma amplitude, ele não é um banco estrangeiro, ele tem raízes, é isso que eu quero dizer. Mas fazendo isso. Então, eu acredito que numa ideia assim, nós temos uma ferramenta de impulsionamento comercial, tá? Não é tirar dinheiro da região, mas ele aplica, e esse dinheiro é aplicado aqui, porque aonde o Cleito vai aplicar? Vai aplicar aqui. Naturalmente, a tendência é investir aqui, claro. Claro, e não é dinheiro de milhões que tu vai investir lá fora. Quando ele está falando, nós estamos falando de investimentos de capital de giro, que é capital de 15, 20 mil reais. E que tu não pode fomentar 1 bilhão para uma mesma empresa. Mas tu vai fazer um giro legal, porque muita gente vai fazer giro. Isso aquece. Como aconteceu uma certa época com a construção civil. E aí tu gera um crédito girando no comércio, girando lá na loja. Porque hoje tu entrar em Santa Rosa, no comércio, Santa Rosa, mesmo no começo do mês, tu pensa que tu tá num velório, cara. Tu pensa que tá num velório. Esses dias atrás, uma pessoa me mandou um estudo lá numa tarde, que visitou 19 empresas. Numa tarde, visitou 19 empresas, agora no começo de junho. Tudo parado no comércio de Santa Rosa, no centro de Santa Rosa, no começo do mês. O que aconteceu, gente? Tá tudo parado, a economia não gira um uai. Deixa eu entrar na água, porque ultimamente esse programa eu tô só assistindo vocês debater, eu tô me envolvendo pouco, assim, na briga. Não. Não, presta atenção como é que eu vou falar no microfone pra te aprender, viu? Não precisa grudar o microfone aqui, vai estourar o áudio. O pessoal tá reclamando aqui na internet. Então, o que está sendo discutido aqui é uma questão que não dá voto. Por que o Léo trouxe essa questão do economizar? Isso não dá voto. Político não faz isso porque não dá voto. A ideia é sensacional. Clairton confirma aqui, ó. Só que o que acontece? Se o Vicini fizer isso, tá fazendo de certa parte. A população vai olhar o quê? E vai falar aquilo que é aquela frase decorada. O Vicini é o prefeito dos ricos. Ele só tá beneficiando quem? É o centro, é o empresário. E o que acontece? Quando coloca mais em classes divididas assim, vai haver crítica. O que é mais fácil aparecer? É um calçamento na rua ali que vai beneficiar 100 famílias? Ou é aquela empresa ali que está crescendo? Você não enxerga a empresa crescendo, você vai enxergar o calçamento. Por isso que é tão difícil a engrenagem andar. Não, porque... A tua ideia está certa, o Léo está certo no discurso, mas eu discordo, porque aí falta um pouco de explicação. Esse é um programa para financiar micro. É até 20 mil. Qual é que nenhum desses empresários que está aqui, ó, vai querer os 20 mil? Porque não serve para eles. 20 mil não compra 2 sofás da treta. Entende? Para, cara.
20 mil é pro cafezinho da esquina, pra É lancheria, o pipoqueiro pra que tá começando, livraria, digamos lá, e quer fazer, é expandir pra o uma negócio. estofaria Né? pequenininha. É pra isso, cara. Cara, o Gelson mandou bem demais, tá? O Sherry já chegou, a gente vai finalizar já daqui a pouquinho esse, vamos começar o outro, tá? Vamos separar, né, Gelson, daí? Mas ele se enfiou só pra aparecer no finalzinho, né? Sabe que eu gosto, né? Milhares de internautas, como é que você ia perder? Tá, mas assim, ó, finalizando, tá? Finalizando esse case, tá? Que bom que o Gelson interferiu muito bem, né? E o Clayton também nos apoia nesse conceito, tá? É realmente o que o Gelson falou é real. Infelizmente, as pessoas não entendem algumas pessoas não entendem e usam maldosamente quando o político ajuda o empreendedor dizendo, ajuda os ricos. Isso é mentira, tá? Então eu quero afirmar para você que está desempregado em casa agora. Está desempregado, está assistindo a gente. Tem uma legião de desempregados, tá? A gente está trabalhando nessa pauta. Já agendei reunião com o Orlando, com o Fernandes, com o Benedetti, com o Mantei, com o Cola, que também é possível pré-candidato, tá? O Benvenu não precisa porque ele é da casa, ele conhece o projeto, tá? Mas eu vou brigar por você para que realmente seja feito um aporte. Não tô dizendo que não é bom. Nota 1000 pro prefeito Vicínio, pro Benvenu, pra turma. Que bom. Que bom que estão dando essa migalha aí, 100 mil. Que bom. É um começo, tá? Que bom. Já cria um conceito, já começa a ver resultado, tá? Mas o próximo prefeito, tá? Vai ter que fazer um trabalho realmente mais robusto. Os empreendedores merecem um aporte de pelo menos 2 ou 3% do nosso orçamento. Sabe quanto dá isso? Não, eu falei 1,5, isso dá 10 milhões, querido. 3% é 12 milhões de reais. 3%. Sabe? A gente vai gerar um monte de emprego para você, tá? A gente vai priorizar primeiro o micro. Aí quando esse fundo chegar aí em 30, 40, 50 milhões, tá? Isso lá pelo 10º ano. Antes, porque o aporte que eu falei é bem maior que aquele 1% que nós tínhamos criado, né? Então, cara, se for dentro dessa lógica, nós em 10 anos estamos aí com 150, 200 milhões de reais. Já pode ajudar o médio, certo? Já pode fazer um aporte, por que não de 1 milhão de empréstimo? Pode. Se for um empreendimento interessante em tecnologia, geração de emprego, de alto nível, de alto salário, está entendendo? Se nós não criarmos... Cara, a China vai dominar o mundo, nós vamos ficar só olhando? É isso? Isso que você quer? Então, assim, você pode ter certeza absoluta que a gente vai se esforçar, tá? O Scherer é meu parceiro nessa briga, a gente trabalhou junto nessa briga, ele é um dos coautores, tá? E se o próximo prefeito não avançar nisso, em 2024 vai ter, talvez não seja eu o candidato, mas vai ser alguém que eu vou apoiar aí sim. E nós vamos abrir as comportas do céu sobre Santa Rosa. As comportas do céu. Até o Pacheco tá apoiando nós aqui, ó. Ah, não, tu vai... 2024? Ou agora já? Pacheco, candidato aqui, o Furo, ó. Furo. Pacheco, novo candidato a prefeito de Santa Rosa aí, ó. 2020. Pré-candidato, fala, senão você caça. Tá bom, gente? Ó, obrigado por vocês. A gente vai falar sem medo aqui, tá? Meu pai não entende, né, cara? Depois a gente se entende, tá? Eu posso falar isso porque ele tinha me prometido, Fundo Empreendedor. Foi a troca que eu fiz com ele, um ano de trabalho lá pelo Fundo Empreendedor, que eu ia desistir, ele me falou, tá bom, eu faço. Trabalho mais um ano comigo aqui. E não cumpriu, pronto, falei. Até agora, né? Até... Não, querido, mas... Não, mas era 1 milhão por ano, já passou... Eu perdi as esperanças. Tu viu que ele já acertou, já pré-acertou os aumentos dos funcionários antes da decisão, entendeu? Ele com os funcionários públicos, homem. Não, cara, não implico. No final da minha história política, você que é funcionário público, você vai dizer, esse foi o melhor cara para ser funcionário público. Escuta o que eu digo, tá? Mas tudo a seu tempo. Tudo a partir de uma construção. Eu tenho 5 anos para explicar para eles o meu conceito até 2024. 5 anos. E se for só 2028, minha candidatura para prefeito, eu tenho quantos anos? Tenho 11 anos. Então eu tenho tempo. Graças a Deus eu tenho tempo. Obrigado para vocês, tá bom?